Eu gostaria de ler uma porção da palavra de Deus aos irmãos neste momento. Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 3. Eu quero fazer uma leitura a partir do verso 1 ao verso 7. E eu gostaria de trazer uma reflexão neste momento sobre a esperança para quem decide nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 em diante, nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Meus irmãos, muitas pessoas já mudaram algo em sua vida. Algumas pessoas já mudaram de cidade, outras numa mesma cidade já mudaram de bairro. Tantas e tantas pessoas já mudaram de profissão. Também conheço pessoas, e certamente você conhece pessoas que mudaram a sua aparência. De alguma forma fizeram algum tipo de tratamento ou de atividade que lhes proporcionasse uma aparência um pouco diferente. Tem gente que muda até mesmo de religião, e muitas pessoas às vezes assim o fazem. Apesar de todas essas mudanças, a grande verdade é que se o ser humano não passar pela maior de todas as mudanças, ele pode mudar tudo mais em sua vida, mas ainda assim a sua vida continuará vazia. Nesses últimos dias nós estamos envolvidos com a maior competição de esporte do mundo, que é a Copa do Mundo. Existe um ex-jogador da seleção brasileira por nome Jorginho. Jorginho foi tetracampeão em 1994 com a seleção brasileira. Jorginho, pouco tempo atrás, ele disse em uma entrevista num podcast que a maior conquista da sua vida não foi o título de tetracampeão do mundo. Ele disse que a maior conquista da sua vida aconteceu 8 anos antes, em 1986, quando ele tinha 22 anos de vida. Quando ele, olhando para a vida de um de seus irmãos, por nome Jaime, Jorginho então começou a perceber que a vida do seu irmão, ela era uma vida diferente, uma vida que realmente parecia valer a pena, e a grande diferença era exatamente o fato de que o seu irmão havia mudado de vida, havia se convertido. E então Jorginho se converteu aos 22 anos. Ele era um dos atletas que atuava pelo time do Flamengo e era extremamente bruto em suas jogadas. E ele conta que então a mudança que Jesus fez na sua vida foi lhe trazendo um novo jeito de jogar futebol. Alguém que teve uma vida mudada por Jesus. Todo ser humano precisa experimentar esse tipo de mudança. Precisa passar
por esse ato de conversão. Porque nenhuma mudança exterior, ela é suficiente. É preciso haver uma mudança de dentro para fora, e foi exatamente sobre isso que Jesus estava aqui conversando com um homem por nome Nicodemos. Nicodemos foi um homem extremamente religioso em sua época. Era alguém muito conhecedor das coisas de Deus, alguém que vivia, inclusive, aparentemente uma vida correta, mas ainda assim faltava algo na vida de Nicodemos, e por isso ele procurou Jesus. Ele era alguém respeitado, conhecedor das Escrituras. Aos olhos da sociedade ele parecia alguém que não precisava de mais nada, mas ele revelou que faltava o principal, faltava na sua vida o novo nascimento. E ele procura Jesus, e Jesus tem essa conversa com Nicodemos aqui na calada da noite. E nesta conversa nós aprendemos aqui algumas lições que trazem esperança para o nosso coração, esperança de uma mudança. A história de Nicodemos nos ensina que há esperança porque ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Nicodemos, como disse, era um homem já, gente do bem. Ele não era ladrão, não era um criminoso, ele era um mestre em Israel. E mesmo assim ele ainda sentia um vazio no seu coração. Meus irmãos, isto nos ensina que moralidade não substitui a salvação. A religião, ela não substitui a regeneração. O conhecimento bíblico não substitui a conversão. Muitas pessoas acreditam que estão bem com Deus porque frequentam uma igreja vez por outra, ou porque em algum momento da vida foram batizadas e então procuram viver uma vida correta, mas Jesus mostrou que todos precisamos experimentar o novo nascimento. Talvez haja alguém entre nós que esteja há anos na igreja. Talvez alguém que conheça, inclusive, muitos versículos bíblicos. Alguém que tenha, quem sabe, uma boa reputação. Mas a pergunta continua sendo a mesma: você já nasceu de novo? Você já experimentou um novo nascimento? A boa notícia é que ainda há esperança para quem decide nascer de novo. Há esperança porque Jesus oferece uma nova vida. Jesus disse para Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E foi isso que o ex-jogador de futebol Jorginho compreendeu um dia, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não disse: Nicodemos, você precisa melhorar, você precisa tentar mais, você precisa ser mais religioso. Não, Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é como que resetar a nossa vida e começar de novo. Um novo início, porque por natureza nós trilhamos por caminhos errados, por natureza nós fazemos escolhas que não agradam a Deus, e por isso em algum momento da vida todo ser humano precisa passar por esse ato de conversão. O que nós veremos em alguns instantes será alguns irmãos que serão apresentados como pessoas que decidiram crer em Jesus como seu Salvador, pessoas que entenderam que era preciso nascer de novo, era preciso resetar a vida e então iniciar. É isso que significa o novo nascimento. A nossa vida precisa passar, não por uma reforma, ela precisa receber não uma pintura nova, ela precisa passar por uma transformação, uma regeneração total.
quando os irmãos forem aqui mergulhados na água, o batismo significa o sepultamento para a vida vivida até então, e ao saírem das águas, simboliza a ressurreição, o novo nascimento para viver uma vida de hoje em diante, diferente, uma vida em busca da perfeição e da santidade. O que vai acontecer nessa água é um símbolo do que está já acontecendo na vida desses irmãos. E essa é uma necessidade de todas as pessoas. De todas as pessoas. Porém, há um grande detalhe a respeito do nascimento natural nosso. Um dia nós nascemos biologicamente. Deus decidiu quem seriam os nossos pais, a família onde nós seríamos criados. Deus decidiu o nosso DNA. Nós não tivemos escolhas a respeito disso. Nós não pudemos decidir absolutamente nada. O novo nascimento, ele é um tanto diferente. O novo nascimento, embora esteja disponível e seja uma necessidade de todos, mas ele só acontece quando alguém toma a sua decisão pessoal. Cada um precisa tomar a sua decisão. Um pai não pode tomar a decisão pelo filho. Um filho não pode tomar a decisão pelo pai. Uma mãe não pode tomar a decisão pelo filho, e nem o filho não pode tomar a decisão pela mãe. O esposo não pode tomar a decisão pela esposa, nem a esposa pelo esposo. É algo individual. Cada pessoa precisa reconhecer a sua condição de alguém que precisa passar por essa conversão. E essa decisão, ela é impulsionada pela força do Espírito Santo, que no nosso íntimo, no nosso coração, ele nos convence de que nós não somos tão bons quanto nós às vezes achamos que somos. O Espírito Santo nos convence de que um dia nós haveremos de prestar contas da nossa vida, haverá um juízo. O Espírito Santo é quem nos convence de que o momento para a decisão é hoje, é agora, porque nós não sabemos quanto de oportunidade ainda teremos pela frente. Nicodemos, naquele dia, teve a conversa mais importante da sua vida, que foi a conversa acerca do novo nascimento. Você que está aqui nesta noite, eu não conheço talvez a sua vida, e eu não sei exatamente como é a sua posição, a sua condição ou a sua realidade espiritual hoje. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: nenhum de nós está isento da necessidade de nascer de novo. E se você ainda não tem certeza se nasceu de novo, você precisa tomar essa decisão hoje. Não pode adiá-la para amanhã, porque o ontem já passou. O amanhã não está garantido a ninguém. A única certeza que temos é que estamos hoje, no dia de hoje, ainda diante da oportunidade. Por isso que a palavra de Deus nos diz que se ouvirdes a voz de Deus hoje, não endureçais o vosso coração, mas permita que a palavra de Deus, conduzida pelo Espírito Santo, possa descer da sua mente ao seu coração, trazendo assim a consciência da necessidade de nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, há esperança de uma nova vida com Cristo, uma nova vida cheia de significado, cheia de propósito, uma nova vida que realmente vale a pena ser vivida. E eu repito, essa é uma necessidade de todos. Jesus disse: importa-vos
é necessário vos nascer de novo. Ou seja, ricos precisam nascer de novo, pobres precisam nascer de novo, jovens precisam nascer de novo, idosos precisam nascer de novo, religiosos precisam nascer de novo, porque sem o novo nascimento não há entrada garantida no reino de Deus. Mas com o novo nascimento, há perdão, há salvação, há transformação e há vida eterna. O batismo que celebramos hoje, o batismo em si não salva ninguém. A água, ela não tem o poder para regenerar. O batismo é o testemunho público de algo que Deus já realizou no coração. Esses irmãos que serão batizados, eles estão declarando, através do batismo: eu criei em Jesus, eu recebi uma nova vida, eu nasci de novo, eu tenho agora um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado por Jesus. O batismo é um sinal visível de uma transformação invisível operada pelo Espírito Santo. Mas o batismo é apenas um dos sinais, porque outros sinais eles também estarão à vista de todos, quando cada um desses irmãos, por onde quer que estiverem, atravessando a rua, no trânsito, em casa, no trabalho, indo e vindo, eles estarão também sendo uma evidência da transformação que o Espírito Santo está operando na vida deles. Nicodemos procurou Jesus à noite, e o texto de João 3 não nos mostra com muita clareza que Nicodemos creu em Jesus. Mas a história bíblica nos leva a um entendimento de que Nicodemos creu, porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz, e então seu corpo precisava ser retirado da cruz para ser sepultado, para que se cumprisse a profecia em que o Filho de Deus estaria sepultado 3 dias e ressuscitaria, Nicodemos, acompanhando um outro discípulo de Jesus por nome José de Arimateia, eles foram quem compraram o túmulo para sepultar o corpo do Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, que privilégio Nicodemos e José de Arimateia tiveram de oferecer condições para que o Filho de Deus pudesse ser sepultado num túmulo, e 3 dias depois, para grande surpresa de muitos, mas para a alegria daqueles que já criam, quando foram ao túmulo no domingo pela manhã, o túmulo estava vazio, ali não estava mais o nosso Salvador, porque ele havia ressuscitado, irmã Margarida, e ele está vivo, e ainda hoje ele vive entre nós, porque nós hoje como igreja somos o corpo dele, e ele também está à direita ao lado do Pai. Ele fez uma promessa de que virá novamente a este mundo para buscar todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que passaram pelo novo nascimento. Esta é a mensagem para todos nós. Há esperança para quem deseja uma nova vida. Há esperança para quem reconhece a sua necessidade espiritual. Há esperança para quem se aproxima de Jesus. Há esperança para quem deseja nascer de novo. Porque ninguém está tão perdido que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Certa ocasião eu recebi uma pessoa no gabinete e aquela pessoa começou a relatar todas as suas mazelas, todos os seus pecados. E ela foi dizendo cada coisa que já havia feito na vida. E a pergunta que aquela pessoa me fez foi: pastor, o senhor acha que tem jeito de eu ser salvo? E a minha resposta foi: tem jeito, há esperança, porque todo e qualquer pecador
arrependido, o Senhor Jesus já estendeu as suas mãos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há pecador algum que não possa encontrar graça se estiver decidido vir a Jesus. Talvez nesta noite haja entre nós alguém que, quem sabe, vai entender esta mensagem de salvação. E isso é muito mais do que frequentar uma igreja. Isso é muito mais do que até mesmo ser membro no hall de uma igreja, de uma lista de membros. Isso é ter uma experiência de novo nascimento. Novo nascimento. Você pode mudar de religião, você pode mudar de endereço, você pode mudar de hábitos, mas somente Jesus pode mudar o seu coração. Somente Jesus. E Ele quer fazer isso. Por isso Ele diz: necessário vos é nascer de novo. Se você ainda não experimentou essa transformação, você pode experimentar nesse momento. Eu queria convidar todos a abaixarmos a nossa cabeça. E eu quero orar. Quem sabe nesta hora há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, porque ainda há esperança para quem deseja nascer de novo. De olhos fechados, quem sabe neste momento você deseja entregar a sua vida a Jesus e nascer de novo. Se esta é a sua vontade, você pode me acompanhar nestas palavras dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou uma pessoa pecadora. Mas nesta noite eu estou arrependido. Eu estou entendendo que eu preciso nascer de novo. E eu quero nesta hora pedir o teu perdão. Eu quero nesta hora passar por esse novo nascimento. Eu quero ser uma nova pessoa a partir dessa noite, porque eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou para vencer a morte, para que assim o maior inimigo que tenho, ele pudesse ser derrotado, que é a morte. Então, Jesus, transforma o meu coração e venha morar em minha vida, para que a partir de hoje eu seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. E é no teu nome, no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Ainda há esperança para quem deseja nascer de novo. Se você fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus nesta noite, depois, se você desejar, procure algum membro de nossa igreja, procure a mim como pastor ou outros irmãos e diga: eu entendi naquele dia, 21 de junho, a necessidade de nascer de novo, e eu fiz aquela oração junto com o pastor, e eu tomei a minha decisão de nascer, e eu já estou experimentando uma nova vida em Cristo Jesus. E venha caminhar com a gente, porque nós somos um grupo de pessoas que nasceram de novo, que foram biblicamente batizadas e que estão hoje pregando esta mesma mensagem para que outros mais também sejam alcançados. Amém?